Graça e paz do Senhor Jesus esteja com vocês. Sejam bem-vindos mais uma vez ao canal Mission Day, mais uma entrevista missionária. Hoje nós estamos aqui com a missionária Joanice Vilela. Isso? Acertei. Aleluia. E nós vamos falar um pouco do campo missionário, do chamado missionário. E você pode estar aí atento, que tem muita coisa boa para você ouvir a respeito da vida missionária dela, missionária Joanice Vilela, após a vinheta. Bem-vindo, eu sou o missionário Sidney Carneiro e agora nós vamos conversar um minutinho com a Joanice Vilela e já dizer, é um prazer ter você aqui com a gente. Obrigada. No canal Mission Day. Obrigada, tá missionário. E nós vamos passar esse momento juntos, alguns minutos, falando sobre a vida missionária, tá bom? E para começar eu quero fazer uma pergunta para você. Antes, claro, você tem que se apresentar melhor ao povo, dizer de onde você é, tá bom? Sim. Aos nossos irmãos, às igrejas. Diga de onde você é, do estado, né? E se apresenta aí, fica à vontade. Isso aí. Obrigada, missionário Sidney, missionária Simone. É um prazer estar aqui com vocês, né? E quero dizer que eu sou a missionária Joanice, sou da Igreja Brasil para Cristo, da cidade de Santo Antônio de Jesus, estado da Bahia. Sou baiana. E Deus me deu esse privilégio de poder estar aqui neste dia 14 de setembro, né, de 2020, aqui com vocês. Ok. Eu tenho aqui algumas perguntas que eu marquei aqui para mim não esquecer. Uhum. Eu quero ouvir você responder todas. Eita! Porque eu creio que muita gente curiosa, né? Sim. Né, do que é ser um missionário, como é o campo missionário, e eu marquei aqui, né? Como a entrevista é hoje sobre missões, né? O nosso canal, um canal missionário. Então, a primeira pergunta que eu quero fazer para você, né? Com todo respeito. Sim. Como e quando você sentiu o chamado para missões? Como foi que começou tudo? Olha só, missionário, em 1994, um dia pela manhã eu acordei ligando o rádio e eu ouvia um louvor que falava sobre as missões e levar a palavra do Senhor para outras pessoas, para outros países, e eu não era crente. E Deus falou profundamente ao meu coração e eu guardei aquilo comigo. E em 1995 eu aceitei a Jesus e daí por diante eu vi acontecendo na minha vida a vocação, acontecendo na minha vida o desejo de estar no campo fazendo a obra do Senhor, levando o ID do Senhor. Ok. E após esse chamado, sabe que você vai se integrar na igreja, você vai ter um pastor, né? Tem a família, tem os amigos, tem a vida pessoal, né? Sim. E quais foram os desafios para se desligar disso, talvez, de alguma forma, para chegar no campo? Qual foi os desafios enfrentados no início, antes de ser enviado ao campo, ou quando você começou a contar o desejo de sair do Brasil, ir para outro lugar, ou fazer missões em qualquer lugar, talvez outro estado também? Então, missionário, eu estava falando nesses últimos tempos que eu estava vindo para cá, e eu disse, eu entendo o que aconteceu com Abraão, né? Quando Deus chamou Abraão e disse, saia do meio da tua parentela e vai para uma terra que eu ainda vou te mostrar. Então, Abraão, ele abraçou aquele chamado do Senhor. A gente sabe que não é fácil deixar a família, deixar amigos, deixar a igreja, mas, em primeiro lugar, está o chamado de Deus. E aquilo ardia no meu coração. Foi difícil, sim, até porque, no momento em que eu estava vindo para cá, deixei 2 netinhos, até não parece, né? Mas eu já sou vovó. Tenho 2 netinhos, o Tiago Miguel e o Heitor. O Tiago Miguel, até que quando ele mora na minha casa, morava junto comigo, e quando ele via eu saindo para a igreja, ele já saía se arrastando, e eu parava e ele ficava em pezinho, que era para poder eu pegar ele e levar.
Então, foi muito difícil sair assim, mas o chamado de Deus fala mais forte. Ok. E qual foi o desafio para o envio, né? Tem esse desafio, essa coisa de deixar, né, um sentimento que a gente está deixando algo para trás. Mas perante a igreja, né, ou perante o envio missionário agora, qual foi o desafio que você encontrou para poder sair e chegar no campo? Veja só, o primeiro desafio é as documentações, porque a gente tem que sair com a certeza que os documentos vai se encaixar tudo direitinho, porque no Brasil ou aonde qualquer estado, qualquer país onde você está, você tem aquele documento que é nacional, mas para você sair para um outro país, sabemos que precisamos de documentos internacionais. O nosso, por exemplo, a minha identidade, ela não serve aqui. Aqui, o que prevalece é o passaporte. Então, há uma preparação. Nós precisamos preparar a documentação e não é fácil. Eu digo para vocês que é difícil, mas não é impossível. Muito bem. Eu quero voltar uma pergunta atrás um pouquinho aqui, uma curiosidade minha. Sim. Eu enfrentei coisas assim e quero saber de você. Junto à igreja local, servindo junto com o pastor, pastores são bênção na nossa vida, né? Discipuladores da gente. Mas quando você falou de missões com seu pastor, qual foi a reação dele? Veja só, no início, porque sabemos que o pastor, ele zela e ele quer as ovelhas ao seu redor. Ele abraça as suas ovelhas, ele quer sempre que suas ovelhas estejam ali com ele, né? Mas quando falei em missão, que eu tinha que sair, que tinha que vir, no começo ele não concordou muito bem, porque, sabe, a missão, ela começa, para você ser um missionário, você tem que ser dentro de sua igreja, em primeiro lugar, ser dentro de sua casa, ser com a sua família, ser com seus amigos, você é um missionário aonde você estiver. Então, por desenvolver um trabalho bom na igreja, ali ao lado de seu pastor, é lógico que nenhum pastor quer perder essa ovelha, né? Mas com o tempo ele foi entendendo que o chamado missionário, quando Deus chama para ir para um outro país, ou para uma outra região, ou para um outro estado, não tem como você ficar preso ali dentro. E ali ele entendeu que a obra não é do homem, a obra é do Senhor. E ele me deu totalmente apoio para eu vir. Que bom. Lembrando a você que está assistindo esse vídeo nesse canal, Mission Day, frisando uma frase muito linda que eu gosto de falar: missões começa onde você está e termina onde Deus quiser. Então você é missionário na sua igreja local, você é missionário no seu trabalho, na sua escola, na sua faculdade, você é missionário em qualquer lugar. Agora depende de Deus, se Deus quer levar você a outro lugar. Sim. Exatamente. Sim. Então o importante é você estar lado a lado com seu pastor, lado a lado com seu líder, em obediência, e isso vai ser vai dar muito fruto positivo no futuro, num campo missionário, tá bom? Missionária Joanice, quais os desafios da sua chegada no campo? Veja só, missionário Cid. Desafio, para mim, o único que assim, me impactou um pouco foi o horário, o fuso horário, né? Porque é 5 horas de diferença do Brasil para aqui, né? Sim. Aqui em Moçambique, Xaixai. Então, 5 horas, às vezes, quando amanhece aqui, eu ligo para as meninas, ou elas ligam para mim de lá do Brasil, faz chamada de vídeo, e eu digo assim, boa tarde. E ela responde, bom dia, né? Porque aqui a gente já levantou, aí eu digo, já levantei, já fiz comida, já almocei, já fui à cidade e elas ainda estavam dormindo, porque é noite, né? Então, quando eu cheguei aqui, eu queria dormir o dia e ficar acordada à noite. Então, esse para mim foi o maior desafio. E o desafio de permanecer? Qual seria o desafio de permanência no país, né? Moradia, Sim. Sustento, essas coisas. Sim. Documentação. O maior desafio para mim é porque eu paguei o visto saindo do Brasil e entrando aqui
30 dias depois, que agora, no meu tempo, que eu cheguei aqui, eu acho que antes era 2 meses, né? Agora, depois que eu cheguei, passou para 30 dias. E eu tinha que estar com o dinheiro para poder pagar o visto para permanecer. E não é fácil, porque para a gente sair para fazer a obra de Deus, sair de um país para outro, nós gastamos e muito, né? Não vou dizer o quanto, né, missionário, mas que a gente gasta muito, gasta. E aqui em Moçambique, nós pagamos o visto a cada ano e não é barato. Então, a nossa gratidão aos nossos mantenedores, né, que tem aqueles mantenedores fiéis mesmo, que têm nos sustentado aqui nesse lugar. A nossa igreja também local, né, a minha igreja, né, que tem me ajudado muito também, mas que é fácil, não é. Você tem que ter uma preparação psicológica também, porque precisamos, para sair de nosso país para um outro país, nós precisamos ter uma preparação psicológica para sair, para deixar a família, deixar as suas coisas para trás. E eu sempre brinco, a vida do missionário está dentro de uma mala, né? A vida do missionário está dentro de uma mala. Nós pegamos a mala, colocamos aquelas coisas que a gente precisa e vai. Uma mala, 2 malas, 3 malas. Não, 3 já é demais. 3 já não comporta no avião, se for possível de, né? Paga excesso de bagagem, né? Mas sim o dinheiro. E é caro, né? Excesso de bagagem, hoje é $200. Meu Deus. É muito caro. Muito bem. Você se assustou quando você chegou no Moçambique, por exemplo, com o preço de alguma coisa? Né? A gente sabe, no Brasil as coisas não são baratas, né? As coisas são caras. Mas aqui, é igual, é mais barato, é mais caro? Qual que foi a sua percepção nesse sentido? Então, quando eu cheguei aqui, pelo fato de não conhecer ainda a moeda daqui, né? Os valores, no início eu achei até que parecia que estava normal, mas com o passar do tempo, que você vai se adaptando, vendo as condições, então eu me assustei um pouco, porque aqui as coisas são muito caras, né? Teve um dia mesmo que a gente estava vendo e o valor de um litro de óleo de cozinha, R$16, o dinheiro nosso brasileiro. Então é muito difícil aqui, é muito caro as coisas e a gente tem que ter uma preparação, tá orando pelos nossos mantenedores, né, missionário? Que é eles quem nos sustentam no campo, porque se faltar deles, nós estamos de pés e mãos atadas, né? E a gente às vezes se engana, né? As pessoas têm uma percepção ofuscada do que é o campo e ir para a África. A África é um país carente, é um país pobre, então o custo de vida é muito barato. Não é. E é o contrário. Né? A África, apesar de ser um país muito pobre, né? Muito carente, necessitado, as coisas, principalmente aqui em Moçambique, a gente vê que não é barato. Porque o país não produz tudo aquilo que consome. Então vem de fora, é importado. Então isso encarece, né? Principalmente para os missionários que vêm. Né? Os nativos eles vão se virando, comem muita coisa da terra. Mas se a gente quiser ter uma vida um pouco regada igual ao do Brasil, a gente sofre, né? Sofre um pouco, então né? A gente tem que cortar muita mesmo. Coisa. Corta um pouco de óleo, corta um pouco de açúcar, corta a carne. Isso. Aí come uma matapa, né? Então realmente temos essa dificuldade que as coisas, né? Eu acredito que muitos países da África são caros. Né? Sim. Qual a sua percepção ou o seu conselho sobre novos missionários que querem ir para o campo? Né? É necessário, é importante ele ter uma capacitação, uma formação, uma profissão, uma faculdade? É importante isso na vida do missionário? Sim. Ou não faz diferença? Sim, faz muita diferença. E principalmente, eu abrindo aqui o parênteses, né? O missionário, ele precisa de uma preparação, né, transcultural. Okay. E cultural também. Para mim chegar até aqui, eu passei por um treinamento missionário da nossa igreja, né, o Brasil para Cristo. Nós temos uma base missionária
que treina os missionários para o país e para fora do país também, né? Temos ali a Missão Desafio, chamada o Alfa, ali na cidade de São Paulo, em Araçariguama, né? Então, ele dá uma formação muito boa para poder a gente chegar no campo, não sair de qualquer jeito de nossa cidade, de nosso país, né? E achar que é tudo igual aonde nós estamos vivendo, né, missionário? Sim. Então, a gente sabe que há essa diferença, há esse choque transcultural em tudo, muitos na comida, porque a comida que nós comemos aqui não é a nossa comida brasileira, né, missionária? Vocês sabem que não foi fácil quando vocês chegaram aqui, né, para se adaptar. Para mim não foi muito difícil, até porque as pessoas acham até que eu sou moçambicana, né? E eu gosto de tudo, inclusive a matapa, que eu vou chegar no Brasil e vou fazer, né? Vou continuar me alimentando, que é muito boa. É uma comida feita com a folha da mandioca. Então, eu me adaptei fácil na cultura. O difícil para mim mesmo só foi o fuso horário. Fuso horário. Né? Mas precisa, sim, de uma formação, precisa ter, como é que eu posso dizer, uma faculdade, que é muito bom, porque não só espiritualmente que você vai ensinar, mas há necessidades de ensinar eles a fazer alguma coisa. No meu caso mesmo, eu entrei aqui com artesanato, né? E lá no Brasil comecei fazendo pulseiras, colares, com pérolas, e chegando aqui eu trouxe um pouco, missionário. E chegando aqui, Deus abriu meu entendimento, que hoje eu faço anéis, e anéis muito bonitos, né? E tive a oportunidade de ensinar também para jovens aqui, nessa província, né? E também fui levada para uma outra província, eu esqueci o nome, missionário. Outro distrito, né? Outro distrito. Xavane. Exatamente. Não vou falar porque... E foi, assim, muito gratificante para mim. Então, é preciso ter uma formação para poder você passar. Muito bem. E a gente andando com a missionária Joanice pelas ruas, a gente ia no supermercado, algum lugar fazer uma compra, o nativo começava a falar xangana com ela. Né? Que é o dialeto local. E ela ficava... eu só aprendi fácil o malimune. Porque o preço, você vai perguntar... quanto custa. Quanto custa, né? Um objeto. Se você é nativo, eles vão falar ali na língua deles baratinho. Mas quando eles percebem que é estrangeiro, ele vai dar um precinho a mais. Aí eu tinha que falar esse dialeto. Malimune. Né? Malimune. Aí eles diziam o preço, aí eu falava português. Eita, que benção. Benção. Bom, é momento de descontração. Isso. Mas voltando aqui, quais os seus sentimentos vividos aqui no campo missionário? Né? Temos muitos sentimentos, o missionário passa, né? É um ser humano. Né? Sim. Então, existem alguns sentimentos que nós passamos dia a dia, tem dia que estamos bem, tem dia que não estamos. Como é agir com esse sentimento e quais são esses sentimentos? Oração. Tem aqueles momentos que nós acordamos e não acordamos bem, às vezes assim, com saudades. E para a gente vencer é oração, porque a gente sabe que nós viemos aqui com um chamado. Deus nos chamou, a gente disse sim, não é verdade? Então, precisamos estar buscando de Deus, força nele, para poder a gente sobreviver. Muito bem. Deixa aí uma breve reflexão, para quem está ouvindo, assistiu o vídeo até aqui, obrigado. Deixa uma breve reflexão, algo. Então, em primeiro lugar, eu quero te agradecer também a missionária Simone, que vocês me acolheram também muito bem aqui, né? Quando eu cheguei, e assim, sou grata a Deus, é gratidão, a única coisa que eu tenho a falar é gratidão, né? Agradecer a Deus por esse privilégio de poder pisar nesse território, Moçambique, até porque Deus me fez promessas, né?
quando Deus me chamou, como eu falei lá no início, eu senti desejo de ir levar a palavra de Deus às nações. E Deus, pela misericórdia, Ele já me levou em 3 países. O primeiro foi a Bolívia, o segundo país foi o Peru, e o terceiro agora, que é aqui em Moçambique, Xaxai. Então, eu sou grata a Deus, porque em meio de milhares de pessoas, né, Ele me escolheu sem recursos. E Deus não tem, assim, como é que eu posso dizer, dinheiro guardados, mas Deus me escolheu. E eu quero dizer a você, se Deus te chamou, procure se preparar, seja obediente aos seus líderes, ao seu pastor, porque é a sua igreja que vai lhe enviar. Precisa de uma preparação, sim. Vá, passe por um treinamento missionário. Se Deus te chamou, espere o momento de Deus. Eclesiastes 3, a palavra do Senhor diz que há tempo para todas as coisas. Então, há tempo para tudo. E dentro desse tempo, há uma preparação. Cada tempo, há uma preparação. E nós precisamos nos preparar. Preparar na leitura da Bíblia, que é muito importante também. Ter, pelo menos, um curso de teologia, que isso também faz parte, né? Que você seja obediente na sua igreja e trabalhe ao lado do seu líder, do seu pastor, porque é seu pastor que vai dizer quem você é. É você que tem que se preparar, trabalhando na sua igreja, indo aonde Deus te mandar e teu pastor autorizar, né? Passar por um treinamento para poder entrar em outros países, porque não é de qualquer forma. Eu vejo assim, no Brasil, infelizmente, tem muito disso. Muitos pegam uma mochila, colocam 2 peças de roupa e saem de igreja em igreja, não dá satisfação aos seus pastores e ainda diz que é missionário. E isso não é ser missionário. A missão tem que começar dentro de casa. Se você é um bom líder na sua casa, você vai ser um bom líder no campo. Se você é um bom aluno na sua escola, você vai ser um bom professor no campo. Então, tudo depende de dentro. Começa de dentro de casa, começa de dentro da sua igreja, começa da sua Jerusalém, para depois você chegar aos confins da terra. Eu comecei dentro de minha casa, desenvolvi trabalho de evangelismo, ganhei muitas almas para Jesus, depois fui levada para os estados, meu pastor me enviava, e no final cheguei aqui nos confins da terra. Né? Que Deus em Cristo possa abençoar você. Tome esse conselho e você vai ser bem sucedido, porque Deus, Ele te ama, Ele te chamou, mas precisa que haja uma preparação. E espere também o tempo de Deus. Amém? Deus abençoe. Eu quero te agradecer, missionário, por essa oportunidade. Agradecer a missionária também por essa oportunidade que vocês me deram. Aos filhos de vocês que são bênção na minha vida aqui, o Jonatas e a Jennifer. Então, só tenho a agradecer. Amém? Deus abençoe. A gente agradece a sua presença aqui no canal Mission Day. E lembrando, você agora que está assistindo até o final aqui, no meio, aí, um pouco mais de 7 bilhões de pessoas que nós temos no mundo, talvez Deus está chamando você para o campo missionário, está chamando você para uma obra, né? Coloque o seu coração em Deus, se prepare, né? Procure se aperfeiçoar em alguma coisa, seja lado a lado, como já foi dito, com seu pastor, com seu líder, porque no campo você não vai fazer nada mais além daquilo que você faz na sua igreja local, né? Se você faz alguma coisa junto à sua igreja local, é o mesmo papel que você vai desempenhar no campo missionário, tá bom? Esse é o nosso conselho, em nome de Jesus. E você que ficou até aqui com a gente, nos acompanhou até esse momento, se inscreva aí no nosso canal, nos fortalece aí em nome de Jesus, compartilha esse vídeo, deixa aí o seu gostei e também compartilha com todo mundo, né? Vamos fazer esse canal explodir no nome de Jesus, tá bom? Que a graça do Senhor Jesus esteja com vocês e aí no final vai ter aí mais vídeos que você pode assistir no nosso canal.
E você tem alguma pergunta? Pode fazer aí nos comentários e a gente vai responder. Tamo junto, um abraço, fica na paz do Senhor Jesus. Amém.